Se tocar esse piano, eu limpo o salão, gritou o milionário arrogante para a faxineira, provocando risos da elite. O que ninguém esperava é que quando ela se sentou ao instrumento de 2 milhões, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. A humilhação planejada se transformou em uma revelação que mudaria o destino de todos para sempre. De onde você está assistindo essa história incrível? Comenta aí sua cidade. Se histórias de superação e segundas chances tocam seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Os lustres de cristal do salão principal da mansão Montrose refletiam uma luz dourada que banhava centenas de convidados em seus trajes de gala. O ar estava carregado de perfumes caros e conversas sobre investimentos milionários. Alexander Montrose, o anfitrião da noite, deslizava entre seus convidados como um tubarão em águas rasas, elegante, imponente e perigoso. Com seus 58 anos, Alexander era a personificação do sucesso materialista. Seus olhos azul gelo raramente demonstravam emoção, exceto quando fechava um negócio lucrativo. Seu rosto anguloso, emoldurado por cabelos grisalhos impecavelmente cortados, mantinha uma expressão de superioridade constante. Senhoras e senhores, bem-vindos à celebração anual da Montrose Enterprises, anunciou ele, sua voz grave ecoando pelo salão. Esta noite, como sempre, estamos reunidos não apenas para comemorar o sucesso, mas para reafirmar quem realmente importa neste mundo. Os convidados riram e aplaudiram, taças de champanhe tilintando. Ninguém notava as sombras que trabalhavam nas bordas do salão, as pessoas invisíveis que garantiam que tudo funcionasse perfeitamente. Entre elas estava Maria Santos. Aos 45 anos, seu corpo esguio carregava a fadiga de uma vida inteira de trabalho árduo. Enquanto recolhia discretamente taças vazias, seus olhos castanhos captavam detalhes que os ricos jamais notariam. Um guardanapo caído, uma mancha incipiente, um copo prestes a derramar. Suas mãos, ásperas e marcadas pelo tempo, moviam-se com uma graça discreta que contrastava com seu uniforme cinza simples. «Cuidado por onde anda», murmurou um convidado quando Maria quase esbarrou nele. Ele nem sequer olhou para ela ao dizer isso, como se falar com a parede. Maria apenas assentiu e continuou seu trabalho. De seu bolso escapava a ponta de uma fotografia antiga e amarelada, sua única conexão com um passado que parecia pertencer a outra vida. Ninguém ali poderia imaginar que aquelas mesmas mãos, calejadas, já haviam feito auditórios inteiros se levantarem em aplausos. No centro do salão, Alexander ergueu sua taça em um brinde exagerado. Seus olhos, por um instante, cruzaram com os de Maria e algo indefinível faiscou naquele contato. Uma memória, talvez? Um reconhecimento? Qualquer que fosse, dissipou-se rapidamente quando ele voltou sua atenção para seus convidados privilegiados. O que nenhum dos presentes poderia prever era que, antes do fim daquela noite, aquele olhar casual seria o primeiro fio a desenrolar um novelo de segredos enterrados por décadas, e que a mulher invisível, a quem ninguém dirigia mais que ordens, guardava dentro de si um poder capaz de abalar os alicerces daquele mundo dourado. Enquanto circulava pelo salão, Maria mantinha os olhos baixos por hábito. 27 anos trabalhando como faxineira haviam lhe ensinado a ser quase invisível, a mover-se pelos espaços sem ser notada. Mas, ocasionalmente, seu olhar escapava para o magnífico piano de cauda Steinway posicionado estrategicamente no centro do salão. O instrumento, reluzente sob as luzes, parecia chamá-la. Maria desviou o olhar rapidamente, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Havia prometido a si mesma nunca mais sentir aquela dor. A dor de um sonho perdido, de um talento sepultado pela necessidade. «Estou ouvindo que o velho Thomas está doente de novo», comentou uma convidada próxima a ela, referindo-se ao pianista contratado para a noite. «Parece que ficaremos sem música». Hoje, Maria continuou seu trabalho, mas seus ouvidos captaram a conversa involuntariamente. Seus dedos formigaram, como sempre acontecia quando pensava em música. Em um canto afastado, Alexander Montrose conversava com um grupo de investidores. Sua risada alta e artificial ecoava pelo salão. «A arte é apenas mais um ativo, senhores»,
dizia ele, gesticulando com sua taça. Como tudo nesta vida, seu valor está no que podemos extrair dela. Um jovem garçom tropeçou nesse momento, derramando uma pequena quantidade de vinho no carpete impecável. Alexander interrompeu sua fala imediatamente, seu rosto transformando-se numa máscara de desprezo. Você tem alguma ideia do valor deste carpete? Sibilou ele, baixo o suficiente para que apenas aqueles próximos pudessem ouvir, mas com uma intensidade que fez o jovem empalidecer. Desculpe, senhor, gaguejou o rapaz, abaixando-se para limpar. Deixe isso para quem é pago para limpar sujeira, retrucou Alexander, fazendo um gesto desdenhoso na direção de Maria, que estava próxima. Você, chamou sem olhar diretamente para ela, cuide disso. Maria se aproximou silenciosamente e se ajoelhou para limpar o vinho derramado. Enquanto trabalhava, sentiu o peso dos olhares dos ricaços sobre ela. Não como pessoa, mas como uma conveniência, um serviço. Sabem, continuou Alexander, retomando sua conversa como se nada tivesse acontecido. Eu sempre digo que há dois tipos de pessoas, as que nascem para criar beleza e as que nascem para limpar depois que a festa acaba. Risadas educadas seguiram seu comentário cruel. Maria manteve a cabeça baixa, mas seus dedos apertaram o pano com força. Em sua mente, involuntariamente, começou a tocar o terceiro movimento do concerto número 2 de Rachmaninoff, a música que costumava acalmá-la em momentos difíceis. E então, a alguns metros de distância, o som de um celular tocando aquela mesma melodia fez com que ela erguesse a cabeça abruptamente. Uma coincidência perturbadora, como um sinal que apenas ela poderia compreender. O que Maria não percebeu foi que, por um breve momento, os olhos frios de Alexander Montrose estavam fixos nela, com uma expressão que não combinava com sua persona habitual. Havia algo parecido com reconhecimento, misturado a uma confusão que ele rapidamente mascarou, voltando-se para seus convidados. A noite estava apenas começando, e o destino, aquele maestro imprevisível, já preparava os primeiros compassos de uma sinfonia que mudaria para sempre as vidas. Naquele salão, o champanhe fluía livremente, e com ele, a inibição dos convidados diminuía. Alexander Montrose, agora visivelmente alterado após várias taças, mantinha-se no centro das atenções como sempre. Seu paletó de corte impecável estava ligeiramente desalinhado, e seu rosto normalmente controlado exibia um rubor incomum. "Onde está a música que prometi?" exclamou ele subitamente, percebendo o silêncio onde deveria haver um pianista. "Alguém sabe tocar aquela maldita coisa?" Apontou para o piano Steinway, sua joia particular. Um silêncio desconfortável seguiu sua pergunta. Alguns convidados trocaram olhares, mas ninguém se manifestou. 2 milhões de reais parados ali, continuou ele, caminhando em direção ao instrumento. E ninguém aqui, nesta sala cheia da suposta elite intelectual do país, consegue arrancar uma melodia decente dele? Foi nesse momento que seus olhos pousaram em Maria, que tentava passar despercebida enquanto recolhia taças vazias de uma mesa próxima. Algo no modo como ela olhava para o piano, talvez, uma reverência, um desejo mal disfarçado, chamou sua atenção. "Você aí?" chamou ele, apontando diretamente para Maria. "Venha cá." O salão inteiro pareceu congelar. Maria sentiu o peso de centenas de olhares sobre si, enquanto caminhava relutantemente em direção a Alexander. "Sim, senhor", respondeu ela, mantendo os olhos baixos, as mãos unidas à frente do corpo. Alexander circulou ao redor dela como um predador, seu sorriso crescendo a cada segundo. "Já estava pensando, talvez tenhamos talento escondido entre nós. O que me diz, pessoal?" Voltou-se para a plateia. "E se nossa... Como é mesmo seu nome?" "Maria Santos, senhor." "E se nossa Maria Santos aqui nos brindasse com uma apresentação?" Sua voz tinha aquele tom perigoso que misturava diversão e crueldade. Murmúrios percorreram o salão. Alguns convidados já pegavam seus celulares, antecipando o espetáculo humilhante que se anunciava. "Eu não seria apropriado, senhor", respondeu. Maria, sua voz quase um sussurro. "Insisto." Alexander bateu palmas ruidosamente. "Senhoras e senhores, faço uma aposta aqui e agora." Ele levantou a voz, garantindo que todos pudessem ouvi-lo. "Se essa mulher..."
Fez uma pausa dramática, apontando para o uniforme simples de Maria. Conseguir tocar esse piano como uma verdadeira pianista, eu mesmo limparei todo este salão com minhas próprias mãos. Gargalhadas explodiram pelo salão. Alguns convidados até aplaudiram a provocação cruel. Celulares foram erguidos, prontos para capturar o momento humilhante. Maria permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de dignidade ferida. Dentro dela, uma tempestade se formava. Raiva, humilhação, mas também algo mais profundo. Uma oportunidade que o destino colocava em seu caminho após décadas de silêncio. Alexander inclinou-se para perto dela, seu hálito quente de álcool fazendo-a recuar ligeiramente. Vamos, Maria Santos, mostre-nos do que é capaz. Ou prefere voltar aos seus baldes e panos? Algo mudou no olhar de Maria naquele momento. Uma centelha acendeu-se nos olhos castanhos que haviam permanecido apagados por tanto tempo. Com uma calma que surpreendeu até a ela mesma, deu um passo em direção ao magnífico piano. Talvez eu tente, Sr. Montrose, disse ela, sua voz subitamente mais firme, se o senhor realmente não se importar. Os convidados contiveram a respiração, antecipando o desastre. Ninguém notou a fotografia antiga que escapou do bolso de Maria e caiu silenciosamente no carpete enquanto ela se aproximava do instrumento que uma vez havia sido seu único amor verdadeiro. O silêncio que tomou o salão tinha um peso quase físico. Maria se aproximou do piano com passos deliberadamente lentos, como se caminhasse por um sonho há muito abandonado. O Steinway reluzia sob as luzes do salão, imponente e intimidador, uma fera adormecida aguardando o toque certo para despertar. Quando alcançou o banco, Maria hesitou. Seus olhos percorreram as teclas de marfim e, por um instante, todos puderam ver o tremor em suas mãos. Alguns convidados trocaram sorrisos maliciosos, enquanto outros desviaram o olhar, constrangidos pela crueldade do espetáculo. Vamos, não temos a noite toda, provocou Alexander, recostando-se numa coluna próxima, taça na mão, seu sorriso arrogante fixo no rosto. Maria respirou fundo e sentou-se. Ajustou o banco com uma familiaridade que passou despercebida para quase todos. Suas costas se endireitaram naturalmente e seus ombros relaxaram. Um gesto tão pequeno, mas que seria revelador para qualquer músico experiente presente. Pousou as mãos sobre as teclas sem pressioná-las, sentindo seu peso, relembrando sensações enterradas sob décadas de resignação. Uma lágrima solitária escapou pelo canto de seu olho, mas ela a ignorou. Este momento não era sobre tristeza, era sobre redenção. E então, suas mãos começaram a se mover. Os primeiros acordes do concerto número 2 de Rachmaninoff preencheram o salão, hesitantes no início como gotas, precursoras de uma tempestade. Mas logo, muito logo, a hesitação deu lugar à confiança, e a tempestade se formou em toda sua glória. Os dedos de Maria voavam sobre as teclas com uma precisão e uma paixão que pareciam impossíveis para aquelas mãos marcadas por décadas de trabalho árduo. A música crescia, poderosa e comovente, preenchendo cada canto do salão com uma emoção quase palpável. O choque nos rostos dos convidados transformou-se em assombro. Taças foram lentamente baixadas. Celulares, antes erguidos para capturar um momento de humilhação, agora gravavam algo completamente diferente. Um momento de sublime beleza, de autêntico virtuosismo. Uma senhora idosa levou a mão à boca, seus olhos marejados. Um crítico musical reconhecido na cidade inclinou-se para a frente, incrédulo. E no rosto de Alexander Montrose, o sorriso debochado deu lugar a uma expressão indescritível. Não apenas surpresa, mas algo mais profundo, mais visceral, como se aquelas notas despertassem fantasmas que ele havia se esforçado para enterrar. Maria já não estava mais naquele salão. Suas pálpebras fechadas, sua expressão transformada, ela viajava através do tempo, de volta aos palcos que havia conhecido na juventude, aos aplausos que havia abandonado, à pessoa que um dia fora. O primeiro movimento do concerto fluía de suas mãos como água de uma nascente há muito represada. Cada nota era precisa, mas também profundamente emotiva. Não era apenas técnica, era alma derramada através da música. Garçom deixou cair uma bandeja.
Mas o estrondo foi absorvido pela música. Ninguém sequer notou. Todos os olhares estavam fixos na figura simples sentada ao piano. A faxineira que, em questão de minutos, havia se transformado em uma artista consumada diante de seus olhos. Quando o movimento chegou a um ponto particularmente intenso, Alexander Montrose deu um passo involuntário em direção ao piano. Seu rosto pálido, uma mão estendida como se tentasse tocar algo invisível. Seus lábios formaram um nome que ninguém conseguiu ouvir. E foi então que um dos convidados mais próximos notou algo perturbador. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de pedra de Alexander Montrose, o homem que muitos juravam não possuir coração. A música continuava a fluir das mãos de Maria, envolvendo o salão em uma atmosfera quase mágica. Ela havia iniciado o segundo movimento, mais introspectivo e emotivo que o primeiro. Seus dedos acariciavam as teclas com uma intimidade que revelava anos de convivência com o instrumento, um relacionamento profundo que nenhuma das pessoas presentes poderia ter imaginado. No entanto, o foco de muitos convidados havia se desviado da pianista para a figura de Alexander Montrose. O poderoso empresário permanecia imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua. As lágrimas em seu rosto, um espetáculo tão inédito quanto desconcertante, continuavam a cair sem que ele fizesse qualquer esforço para contê-las ou escondê-las. Alexander está chorando? Sussurrou a socialite Vivian Azevedo para seu marido, que parecia igualmente perplexo. Regina Layton, a executiva que conhecia Alexander há mais de 3 décadas, observava a cena com um misto de fascínio e preocupação. Em todos os anos de amizade e negócios, jamais o vira demonstrar qualquer vulnerabilidade. Algo está muito errado, murmurou ela para si mesma. A música atingiu um crescendo particularmente emotivo, e Alexander fechou os olhos com força, como se cada nota o atingisse fisicamente. Sua respiração tornou-se irregular, seus ombros tremeram levemente, sinais quase imperceptíveis de um homem lutando para manter o controle. No piano, Maria continuava absorta em sua performance, alheia à comoção que causava. Seus próprios olhos agora estavam secos, sua expressão serena, como se após tantos anos finalmente houvesse encontrado o caminho de volta para casa. Alexander abriu os olhos e, com passos instáveis, aproximou-se do piano. Os convidados abriam caminho silenciosamente. Alguns, ainda filmando, mas agora com uma reverência quase solene, percebendo que testemunhavam algo muito mais significativo do que a simples humilhação que esperavam inicialmente. Quando Alexander chegou perto o suficiente, apoiou-se na lateral do piano, seus olhos fixos nas mãos de Maria. Sua expressão havia se transformado em algo quase irreconhecível para aqueles que o conheciam. Havia dor, sim, mas também uma espécie de maravilhamento, como o de alguém que encontra um tesouro há muito perdido. Helena, murmurou ele tão baixo que apenas os mais próximos puderam ouvir. Maria continuou tocando, mas algo na maneira como seus ombros se tensionaram momentaneamente sugeriu que ela havia escutado o nome. Exatamente como ela, continuou Alexander, sua voz embargada. Exatamente. A mesma interpretação. Um dos diretores de sua empresa tentou se aproximar, preocupado com o estado do chefe, mas Alexander o afastou com um gesto brusco. Seus olhos nunca deixaram as mãos de Maria. A música começou a transitar para o terceiro movimento, mais vibrante e enérgico. As mãos de Maria aceleraram, executando passagens de complexidade assombrosa com uma facilidade que deixava claro seu extraordinário talento. Neste momento, algo caiu do bolso do paletó de Alexander. Uma pequena caixa de veludo vermelho, antiga e gasta pelo manuseio frequente. Ela se abriu ao atingir o chão, revelando uma aliança dourada. Alexander não notou, seu olhar ainda hipnotizado pela performance. Um jovem. Assistente rapidamente recolheu a caixa e a ofereceu de volta a Alexander, que a pegou mecanicamente, sem desviar os olhos do piano. Seus dedos acariciaram o pequeno objeto com familiaridade. A música atingiu seu ponto culminante, um momento de resolução após a tensão acumulada. Maria executou os últimos acordes com uma precisão e uma emoção que arrancaram suspiros audíveis de vários convidados.
Quando o último som desvaneceu, um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Ninguém se atrevia a aplaudir, como se qualquer som pudesse quebrar o encanto que havia se formado. Maria finalmente abriu os olhos e encontrou o olhar de Alexander Montrose fixo nela. Por um longo momento, foi como se apenas os dois existissem naquele espaço. "Quem é você?" perguntou ele finalmente, sua voz irreconhecível. "Quem é você realmente, Maria Santos?" O silêncio no salão era absoluto, como se o tempo tivesse congelado naquele instante crucial em que duas almas finalmente se reconheciam após décadas de separação. Maria permanecia sentada ao piano, suas mãos agora repousando suavemente sobre as teclas que acabara de trazer à vida. "Sou apenas Maria Santos", respondeu ela finalmente, sua voz calma contrastando com a tempestade de emoções em seu olhar. "Trabalho para a empresa de limpeza contratada pelo senhor há 8 anos. Alexander balançou a cabeça lentamente. A máscara do empresário implacável havia desaparecido completamente, revelando o rosto de um homem atormentado por memórias. "Não", insistiu ele, aproximando-se mais. "Ninguém toca assim, ninguém, exceto..." Seus olhos caíram sobre a pequena fotografia que havia escorregado do bolso de Maria e agora jazia no carpete próximo ao piano. Com mãos trêmulas, ele se abaixou para pegá-la. Os convidados observavam em silêncio, muitos ainda filmando, conscientes de que testemunhavam algo extraordinário. Alexander examinou a fotografia amarelada, uma jovem ao lado de um piano, seu sorriso radiante capturado para sempre no papel. Ao seu lado, uma jovem muito parecida, alguns anos mais velha, com o mesmo sorriso. "Isabela", sussurrou ele, olhando da foto para Maria. "Você é Isabela Vasconcelos." Um murmúrio percorreu o salão. Alguns dos convidados mais velhos trocaram olhares surpresos ao ouvir aquele nome. Maria, ou Isabela, manteve sua compostura, mas seus olhos revelavam o turbilhão interior. "Esse nome não existe mais", disse ela suavemente. "Não para mim." "A irmã de Helena", continuou Alexander, sua voz crescendo em intensidade. "A prodigiosa pianista que desapareceu há 20 anos, logo após..." Ele não conseguiu completar a frase, sua voz falhando. Regina Lighton deu um passo à frente. "Alexander, talvez devêssemos continuar esta conversa em particular", sugeriu ela, lançando um olhar significativo aos convidados que observavam avidamente. Mas Alexander parecia não ouvi-la. "Procurei por você", disse ele diretamente a Maria. "Por anos. Contratei detetives. Ofereci recompensas." Maria se levantou do banco do piano com dignidade. "E por que o senhor faria isso?" perguntou ela, um leve tremor em sua voz traindo sua aparente calma. "O que um homem como o senhor poderia querer com a irmã de sua falecida esposa?" Alguns convidados ofegaram ao ouvir esta revelação. A história começava a tomar forma diante de seus olhos, um drama real mais envolvente que qualquer ficção. "Para entregar o que é seu por direito", respondeu Alexander, sua voz mais suave agora. "A parte de Helena no patrimônio da família Vasconcelos, a herança que ela queria que fosse sua." Maria fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto daquelas palavras. Quando os reabriu, havia uma determinação nova em seu olhar. "Depois que meus pais morreram, eu tinha 2 irmãos menores para criar", explicou ela, sua voz firme. "Não havia tempo para música, para sonhos. Helena tinha você, tinha sua nova vida. Eu tinha responsabilidades." "Ela nunca soube", murmurou Alexander. "Procurou por você até o fim. Deixou tudo preparado. A herança, os documentos." Um fotógrafo se aproximou demais e Alexander lançou-lhe um olhar fulminante que o fez recuar imediatamente. Pela primeira vez, pareceu notar a multidão que observava avidamente. "Todos vocês", anunciou ele, sua voz recuperando parte de sua autoridade habitual. "A festa terminou. Agradeço sua presença, mas peço que se retirem agora." Um burburinho de protestos começou, mas o olhar de Alexander não deixava espaço para discussão. Lentamente, os convidados começaram a se dirigir para a saída, muitos ainda olhando para trás, tentando capturar os últimos momentos daquela cena extraordinária. Quando o último convidado saiu, restavam apenas Alexander, Maria
e alguns funcionários discretos que se mantinham à distância. O imenso salão, agora quase vazio, parecia amplificar cada respiração, cada movimento. 20 anos, disse Alexander, olhando para Maria como se ainda não pudesse acreditar. 20 anos procurando por você, e todo este tempo, você estava limpando seu chão, completou Maria, um traço de amargura finalmente emergindo em sua voz. Invisível, como todos nós somos para pessoas como você. Alexander estremeceu como se tivesse recebido um golpe físico. Seus olhos, ainda vermelhos das lágrimas derramadas durante a música, refletiam agora uma compreensão dolorosa. Há documentos, disse ele finalmente. Cartas que Helena escreveu para você, e a herança, 50 milhões de reais que deveriam ter sido seus há muito tempo. Maria cambaleou ligeiramente, apoiando-se no piano para não cair. 50 milhões de reais. Uma fortuna que poderia ter mudado tudo, salvado tantas vidas, evitado tantas noites de trabalho exaustivo e preocupação constante. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Alexander olhou para o piano, depois para a fotografia em sua mão, e finalmente de volta para Maria. Porque Helena sempre disse que quando você tocava, era como se o mundo parasse, para ouvir. E hoje finalmente eu entendi o que ela queria dizer. O escritório particular de Alexander Montrose contrastava drasticamente com o opulento salão de festas. Aqui, o luxo cedia lugar à praticidade. Estantes repletas de livros cobriam uma parede inteira, a maioria sobre economia e administração. Uma imponente mesa de mogno dominava o centro do ambiente. Sobre ela, uma única fotografia em um porta-retratos de prata. Helena Vasconcelos Montrose, sorrindo timidamente para a câmera. Maria, agora revelada como Isabela, observou o retrato de sua irmã com uma mistura de dor e nostalgia. 20 anos haviam se passado, mas o rosto de Helena permanecia vívido em sua memória. Ela morreu achando que eu a havia abandonado, disse Isabela suavemente, sua voz quase inaudível. Alexander, servindo 2 doses de uísque, hesitou por um momento. Não, respondeu ele, entregando um dos copos a ela. Helena nunca acreditou nisso. Insistia que algo grave devia ter acontecido. Foi por isso que deixou tudo preparado para quando você fosse encontrada. Isabela aceitou a bebida, mas não bebeu. Seus olhos percorreram o escritório, notando os detalhes que revelavam a personalidade de Alexander. Os livros meticulosamente organizados, os prêmios empresariais, a ausência de qualquer toque pessoal além do retrato de Helena. Por que mudar seu nome? Perguntou Alexander finalmente, sentando-se em sua poltrona de couro. Por que desaparecer completamente? Isabela respirou fundo, como se reunisse forças para desenterrar memórias há muito suprimidas. Depois do acidente que matou nossos pais, a situação ficou insustentável, começou ela, sua voz firme apesar da dor evidente nas palavras. Roberto tinha 16 anos, Camila apenas 12. Os advogados disseram que levaria meses até que o seguro fosse pago, e nossas economias eram praticamente inexistentes. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sabe o que acontece com uma pianista clássica de 18 anos, que precisa sustentar 2 adolescentes imediatamente? Ela descobre que seu talento vale muito pouco no mundo real. Alexander observava-a atentamente, seu rosto uma máscara impenetrável. Tentei entrar em contato com Helena, continuou Isabela, mas ela estava em turnê com você pela Europa. Os números que eu tinha não funcionavam. E então, sua voz falhou ligeiramente. Roberto ficou doente, muito doente. Pneumonia complicada. Os médicos disseram que ele precisava de tratamento especializado, caro. Por que não procurou a família de Helena? Meus pais teriam ajudado, interrompeu Alexander. O olhar que Isabela lhe lançou continha décadas de ressentimento acumulado. Você se esquece que seus pais nunca aprovaram o casamento de Helena com você. Consideravam nossa família inferior socialmente. Quando tentei procurá-los, fui tratada como uma oportunista tentando explorar a conexão com sua ilustre família. Alexander fechou os olhos brevemente, como se a lembrança o ferisse. Eles eram difíceis, admitiu. Para salvar Roberto, vendi tudo.
O piano, as partituras, até os vestidos que usava nos concertos, continuou Isabela. Mudamos para um bairro distante, onde ninguém conhecia a promissora pianista Isabela Vasconcelos. Tornei-me Maria Santos. Um nome comum, anônimo, perfeito para desaparecer. E depois disso? Depois, Isabela deu de ombros, um gesto que carregava o peso de inúmeras desilusões. A vida aconteceu. Trabalhei como garçonete, balconista, faxineira, qualquer coisa que pagasse as contas. Roberto melhorou, terminou os estudos. Camila também. Eles construíram suas vidas, formaram suas próprias famílias. E você nunca mais tocou? A pergunta de Alexander continha uma incredulidade genuína. Um breve sorriso cruzou o rosto de Isabela. Às vezes, em pianos de lojas de departamento. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, quando ninguém estava olhando. Era como respirar profundamente após muito tempo submersa. Alexander levantou-se abruptamente e caminhou até uma estante. De lá retirou uma pasta de couro elegante e a colocou sobre a mesa. O testamento de Helena, explicou ele. E cartas. Muitas cartas que ela escreveu para você ao longo dos anos, mesmo sem saber onde enviá-las. Isabela olhou para a pasta como se fosse algo perigoso, radioativo. Seus dedos pairaram sobre ela, trêmulos, incapazes de tocá-la. Quanto tempo? Sua voz falhou e ela precisou recomeçar. Quanto tempo Helena sobreviveu após o diagnóstico? A pergunta pegou Alexander desprevenido. Por um momento, sua fachada de controle desmoronou completamente, revelando a dor crua que ainda carregava. 2 anos, respondeu ele, sua voz reduzida a um sussurro. 2 anos de luta, de esperança, de planos que nunca se realizariam. E ela continuou tocando. Alexander assentiu lentamente. Até não ter mais forças para sentar ao piano, dizia que a música era sua conexão com você, que enquanto pudesse tocar, de alguma forma vocês ainda estavam juntas. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Isabela. Ela finalmente tocou a pasta, abrindo-a com cuidado reverente. Dentro, pilhas de envelopes cuidadosamente organizados por data e documentos legais com o selo de um escritório de advocacia renomado. 50 milhões, murmurou ela, olhando para os números no testamento. Por que tanto? O patrimônio dos Vasconcelos era considerável, explicou Alexander, e Helena fez investimentos brilhantes. Ela sempre dizia que metade de tudo pertencia a você, por direito. Isabela fechou a pasta suavemente. E agora? O que você espera que aconteça, Alexander? Que eu simplesmente pegue esse dinheiro e agradeça? Que esqueça que passei os últimos 8 anos limpando sua casa enquanto você nem sequer notava minha existência? Alexander não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz continha uma vulnerabilidade que surpreendeu até a ele mesmo. O que espero é a chance de cumprir minha promessa a Helena. E talvez, no processo, reparar pelo menos uma pequena fração do mal que causei ao ignorar pessoas como você por toda a minha vida. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã. Fora do escritório, funcionários silenciosos limpavam os restos da festa interrompida, inconscientes do drama que se desenrolava a poucos metros de distância. Sua promessa a Helena, repetiu Isabela, seus olhos fixos nos dele. E qual foi exatamente essa promessa, Alexander? Os primeiros raios de sol começavam a penetrar pelas janelas do escritório quando Isabela finalmente abriu a primeira carta. Sua mão tremia ligeiramente, enquanto deslizava o dedo sob o selo do envelope, cuidadosamente preservado por todos aqueles anos. Alexander observava em silêncio, recostado em sua poltrona, o cansaço evidente em seu rosto após a noite sem sono. Entre eles, sobre a mesa, várias xícaras de café vazias testemunhavam as horas passadas em uma conversa que havia desarquivado 2 décadas de segredos e mal-entendidos. Querida Bela, começou Isabela a ler em voz alta, usando o apelido que apenas Helena utilizava. Sua voz falhou na primeira palavra e ela precisou fazer uma pausa para recuperar a compostura. Hoje completam 6 meses desde que você desapareceu, continuou ela, as palavras de Helena ganhando vida através de sua voz. Alexander contratou outro detetive, mas começo a temer que você não queira ser encontrada. Ainda assim,
Escrevo estas cartas na esperança de que um dia possam chegar às suas mãos. Isabela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o resto da página. A caligrafia elegante de Helena, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, parecia quase pulsante sobre o papel. O médico confirmou hoje. Estou grávida de 3 meses. Leu ela, sua voz quase um sussurro. Nosso primeiro filho, Bela. Como gostaria que você estivesse aqui para compartilhar esta alegria. Já decidimos o nome se for menina. Isabela, como sua madrinha ausente. Alexander levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, dando as costas para Isabela. Seus ombros tensos revelavam o esforço para conter a emoção. O que aconteceu? Perguntou Isabela suavemente, baixando a carta. Com o bebê? Houve um longo silêncio antes que Alexander respondesse, sua voz áspera de emoção contida. Helena perdeu a criança no 5º mês de gestação, disse ele finalmente. Os médicos atribuíram ao estresse, à ansiedade por sua ausência. Foi pouco depois disso que os primeiros sintomas da doença apareceram. Isabela fechou os olhos. Uma dor aguda atravessando seu peito. Eu não sabia, murmurou. Como poderia saber? Não poderia, respondeu Alexander, ainda de costas. Essa é a crueldade do destino, Isabela. Enquanto você lutava para manter seus irmãos vivos, Helena definhava em meio à riqueza, sentindo sua falta todos os dias. Isabela pegou outro envelope, este datado de 2 anos depois. Abriu-o com cuidado e leu em silêncio por alguns momentos. Ela menciona aqui que você se tornou mais frio, mais focado nos negócios, comentou. Isabela, olhando para Alexander, diz que teme que você esteja construindo muralhas ao redor do seu coração. Alexander voltou-se lentamente, seu rosto revelando uma vulnerabilidade que contrastava drasticamente com sua imagem pública. Quando Helena recebeu o diagnóstico final, algo morreu dentro de mim, admitiu ele. Os médicos diziam que restavam apenas meses, e eu me refugiei no único lugar onde ainda tinha controle, nos negócios. E depois que ela se foi? Depois, Alexander fez um gesto vago com a mão. As muralhas se tornaram permanentes. O trabalho, o sucesso, a expansão do Império Montrose era tudo o que me restava. Isabela continuou a abrir cartas, lendo trechos em voz alta. A progressão era dolorosamente clara. A esperança inicial de Helena, dando lugar à aceitação de que talvez nunca mais visse a irmã, mas nunca abandonando o amor que sentia por ela. A última carta, datada de apenas 1 semana antes de sua morte, era diferente das outras. A caligrafia, antes elegante e firme, agora tremia visivelmente no papel. Isabela lia com dificuldade, cada palavra parecendo arrancar um pedaço de seu coração. Querida Bela, sinto que meu tempo está chegando ao fim. Os médicos não dizem isso diretamente, mas vejo nos olhos deles e sinto em meu corpo cada vez mais frágil. Alexander prometeu continuar procurando por você e preparei tudo para que receba o que é seu por direito quando for encontrada. Isabela fez uma pausa, respirando fundo para conter as lágrimas. Mas, mais importante que qualquer herança material, quero que saiba que nunca, nem por um momento, deixei de amá-la ou de compreender que deve ter tido razões poderosas para desaparecer. Minha única esperança é que onde quer que esteja, você tenha encontrado alguma forma de manter a música viva em sua vida, pois seu talento era demasiado precioso para ser perdido. As últimas palavras da carta foram quase impossíveis de pronunciar, a voz de Isabela quebrando-se em soluços contidos. Tocamos juntas. Na eternidade, minha irmã. Com todo o meu amor, Helena. Um silêncio pesado preencheu o escritório quando Isabela terminou de ler. Alexander havia retornado à sua poltrona, seu rosto parcialmente escondido nas sombras do amanhecer. Essa foi a promessa que fiz a ela, disse ele finalmente. Continuar procurando por você, entregar sua herança e... pressionou Isabela quando ele hesitou. E garantir que você pudesse tocar novamente, completou ele. Helena acreditava que seu talento era um dom, que não pertencia apenas a você, mas ao mundo. Isabela olhou para suas mãos, mãos que haviam acabado de executar um dos concertos mais difíceis do repertório clássico após décadas sem prática formal. Mãos que carregavam calos tanto do trabalho árduo quanto do amor à música.
É tarde demais, disse ela suavemente. Tenho 45 anos, Alexander. O mundo da música clássica não tem lugar para pianistas que recomeçam nessa idade. Talvez não nos palcos tradicionais, concordou Alexander. Mas há outros caminhos. Isabela ergueu os olhos, curiosa. Que caminhos? Isso, respondeu Alexander, dependerá inteiramente de você. A promessa que fiz a Helena foi encontrá-la e devolver o que é seu. O que você fará com isso? Ele fez um gesto abrangente. É sua história para escrever agora. O sol havia nascido completamente, iluminando o escritório com a luz dourada da manhã. Lá fora, o mundo continuava sua rotina implacável, inconsciente da transformação que ocorria naquela sala. Há apenas uma coisa que gostaria de perguntar, disse Alexander, inclinando-se para a frente. Como você acabou trabalhando em minha casa, de todos os lugares possíveis? Foi coincidência ou... O olhar que Isabela lhe dirigiu continha uma complexidade que o deixou desconcertado. Havia dor, sim, mas também algo parecido com uma resolução há muito tempo alcançada. Acha mesmo que foi coincidência, Alexander? Perguntou ela, sua voz suave, mas firme. Ou talvez o destino tenha um senso de humor mais irônico. Do que imaginamos? O luxuoso carro de Alexander Montrose destoava completamente da paisagem do subúrbio de classe média baixa onde estacionou. Casas simples alinhavam-se na rua estreita, algumas com pequenos jardins cuidadosamente mantidos, outras com fachadas que imploravam por uma mão de tinta. Isabela, sentada no banco do passageiro, observava o ambiente familiar com uma estranha sensação de distanciamento, como se os eventos da noite anterior tivessem criado uma barreira invisível entre ela e sua vida cotidiana. É aqui, disse ela, indicando uma pequena casa verde no meio da quadra. Meu lar nos últimos 12 anos. Alexander estudou a residência modesta com uma expressão indescritível. Não havia desdém em seu olhar, apenas uma compreensão gradual da vida que Isabela havia construído para si mesma, tão distante do luxo em que sua irmã vivera. Você vive sozinha? Perguntou ele, desligando o motor. Sim, respondeu Isabela. Roberto mora em Curitiba com a família. Camila está em Portugal. Casou-se com um engenheiro português. Nos falamos por vídeo algumas vezes por mês. Ela hesitou, sua mão na maçaneta da porta. Eles não sabem sobre meu passado. Para eles, sempre fui Maria Santos, a irmã mais velha que sacrificou tudo para criá-los. Alexander assentiu silenciosamente. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, como se transpor a distância física entre o carro e a casa representasse um passo irreversível para uma nova realidade. Você não precisa decidir nada. Agora, disse ele finalmente, os documentos estão com você. O dinheiro está lá, esperando apenas sua assinatura para ser transferido. Leve o tempo que precisar. Isabela virou-se para encará-lo diretamente. E a sua parte da promessa, Alexander? Limpar o salão com suas próprias mãos? Era apenas uma piada cruel ou pretende cumprir? Um sorriso inesperado surgiu no rosto do empresário. Na verdade, já comecei, respondeu ele. Enquanto você lia as cartas de Helena, dei ordens para que ninguém tocasse no salão. Pretendo voltar para lá hoje à tarde e começar o trabalho. Isabela não conseguiu esconder sua surpresa. Você realmente vai fazer isso? Uma promessa é uma promessa, respondeu ele simplesmente. Além disso, hesitou, escolhendo as palavras. Talvez seja a hora de eu me lembrar como é trabalhar com as mãos, não apenas com ordens e assinaturas em documentos. Eles saíram do carro e caminharam até a entrada da casa. Quando Isabela destrancou a porta, uma vizinha idosa regando as plantas a reconheceu e acenou, seus olhos curiosos examinando o visitante elegantemente vestido. Dona Elisa, cumprimentou Isabela com um sorriso forçado. Bom dia. A idosa aproximou-se, o regador ainda em mãos. Madrugou hoje, Maria, comentou ela, sua voz carregando aquele tom específico de quem morre de curiosidade, mas tenta disfarçar. Tudo bem com você? Sim, apenas um longo turno, respondeu Isabela vagamente. Alexander estendeu a mão educadamente. Alexander Montrose. Sem prazer. Os olhos da idosa se arregalaram ao reconhecer o nome. Mesmo neste bairro simples, a fama do magnata dos negócios era conhecida. O prazer é meu,
respondeu automaticamente, apertando a mão oferecida enquanto lançava um olhar inquisitivo para Isabela. O Sr. Montrose é meu empregador, explicou Isabela desconfortável. Precisávamos discutir alguns assuntos de trabalho. Alexander captou o desconforto em sua voz e rapidamente tomou a iniciativa. Apenas questões administrativas, confirmou ele com um sorriso educado. Agora, se nos der licença, entraram na casa fechando a porta atrás de si. O interior era simples, mas impecavelmente organizado e limpo. Uma pequena sala de estar com móveis bem cuidados, embora visivelmente desgastados pelo uso, abria-se para uma cozinha compacta. Nas paredes, algumas fotografias emolduradas. Isabela com um homem e uma mulher mais jovens, presumivelmente Roberto e Camila, em diferentes fases da vida. Alexander notou imediatamente a ausência de um item crucial. Não há piano, observou ele. Isabela colocou sua bolsa sobre uma mesinha e suspirou. Como eu disse, vendi o meu há muitos anos. Nunca tive condições de comprar outro. Ela caminhou até a cozinha e começou a preparar café automaticamente, como se a rotina familiar pudesse ancorar-lhe em meio à tempestade de mudanças que sua vida havia se tornado nas últimas horas. Você tem muito a considerar, comentou Alexander, aceitando a xícara oferecida e sentando-se à pequena mesa da cozinha. Além da herança, há a questão de sua identidade. Isabela sentou-se à sua frente, as mãos envolvendo a própria xícara, buscando seu calor. 27 anos como Maria Santos, murmurou ela. Não sei se ainda existe uma Isabela Vasconcelos dentro de mim, além daqueles momentos ao piano ontem à noite. Você pode ser quem quiser agora, observou Alexander. Tem os recursos para reconstruir sua vida da maneira que escolher. 50 milhões, repetiu. Isabela, ainda incapaz de compreender totalmente a magnitude daquele número. É uma fortuna obscena. É o valor justo do patrimônio Vasconcelos com os investimentos e juros acumulados, respondeu Alexander pragmaticamente. Helena foi muito específica sobre isso. Isabela levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, observando a rua familiar onde havia vivido por tantos anos. Crianças passavam a caminho da escola, trabalhadores apressados dirigiam-se aos pontos de ônibus, a vida normal, seguindo seu curso. Sabe o que é mais difícil de aceitar nessa história toda, Alexander? Perguntou ela sem se virar. Não é o dinheiro, nem mesmo o tempo perdido. É perceber que estive limpando os pisos da mansão onde minha irmã viveu, onde morreu, sem jamais saber. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela recuperou o controle. Todas aquelas vezes em que passei perto do piano dela, imaginando quem o teria tocado por último, era o piano dela, não era? Alexander assentiu silenciosamente. Helena. Insistiu em trazê-lo quando nos casamos. Era o piano de sua família, o mesmo em que vocês aprenderam a tocar juntas. Isabela fechou os olhos, absorvendo o impacto daquela revelação. Tantas coincidências, murmurou. Ou talvez não sejam coincidências, afinal. Há algo mais que você deveria saber, disse Alexander depois de um momento de hesitação. Algo que não tive chance de mencionar antes. Isabela virou-se para encará-lo, uma sombra de apreensão em seu rosto. As gravações, continuou ele. Helena insistiu em gravar todas as suas apresentações nos últimos meses. Dizia que era um presente para você, quando a encontrássemos. Gravações, repetiu Isabela, sua voz quase inaudível. Alexander retirou um pequeno pendrive do bolso interno de seu paletó e o colocou sobre a mesa. Todas estão aqui. Inclusive, ele fez uma pausa, como se medisse o impacto de suas próximas palavras. Inclusive a última. 3 dias antes de falecer, já muito fraca para se sentar sem apoio, ela insistiu em tocar uma última vez o concerto número 2 de Rachmaninoff. Isabela olhou para o pequeno objeto com uma mistura de desejo e terror. Era como se aquele pendrive contivesse não apenas gravações, mas fragmentos da alma de sua irmã. Não estou pronta, disse ela, finalmente afastando-se da mesa. Não para ouvir a voz dela, sua música. Não ainda. Compreendo, respondeu Alexander, deixando o pendrive onde estava. Estará aqui quando você estiver pronta. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Alexander. Ele verificou a tela e franziu o senho. O vídeo da sua apresentação vazou, disse ele,
mostrando a tela para Isabela. Está por toda a internet. Faxineira surpreende milionário com performance de piano de tirar o fôlego. Já tem quase 1 milhão de visualizações. Isabela pegou o telefone, assistindo a si mesma tocando com uma estranha sensação de deslocamento, como se observasse uma estranha. Os comentários abaixo do vídeo transbordavam admiração e espanto. O mundo está fascinado por você, Isabela, comentou Alexander suavemente. A questão é, o que você fará com essa atenção? Ela devolveu o celular, seu rosto revelando uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Primeiro, respondeu com firmeza, vou assistir Alexander Montrose limpar um salão com as próprias mãos. Depois decidirei quem realmente quero ser daqui para frente. O vídeo de Maria Santos, a faxineira virtuose, havia se tornado viral em questão de horas. As redes sociais ferviam com compartilhamentos, comentários e teorias sobre a misteriosa mulher que havia deixado um salão cheio de milionários em absoluto silêncio com seu talento extraordinário. Isabela observava esse fenômeno com uma mistura de fascínio e horror através da tela do laptop que Alexander havia deixado com ela. 23 pedidos de entrevistas de diferentes veículos de comunicação, mensagens de admiradores, até mesmo uma proposta para um documentário sobre sua história. É surreal, murmurou ela para si mesma, fechando o computador. Seu telefone celular, um modelo simples e antigo, tocou pela 20ª vez naquela manhã. Desta vez, ela atendeu. Alô? Maria? A voz de Camila soava ansiosa do outro lado da linha. Meu Deus, finalmente! Estou tentando falar com você há horas, é verdade? Aquela mulher no vídeo é você? Isabela respirou fundo. Este seria o primeiro de muitos momentos difíceis. Explicar a verdade para os irmãos que acreditavam conhecer toda a sua história. Sim, Camila, sou eu, respondeu calmamente. Há muitas coisas que preciso contar a você e ao Roberto. Coisas sobre quem eu era antes de vocês ficarem sob meus cuidados. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Quando Camila falou novamente, sua voz estava embargada pela emoção. Sempre soube que havia algo mais em você, em sua história, disse ela suavemente. A maneira como seus olhos brilhavam quando ouvíamos música clássica no rádio, mas nunca imaginei. Meu Deus, Maria, você é incrível. O mundo inteiro está falando sobre você. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Meu nome verdadeiro é Isabela, disse ela, as palavras soando estranhas em seus próprios ouvidos após tantos anos. Isabela Vasconcelos. Isabela, repetiu Camila testando o nome. É lindo. Combina com você muito mais que Maria. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Preciso desligar agora, disse Isabela rapidamente. Ligarei mais tarde para explicar tudo, prometo. Diga a Roberto que... Estou bem. Ao abrir a porta, encontrou Alexander Montrose em uma versão quase irreconhecível de si mesmo. Calça jeans, camisa de algodão simples e um semblante de quem havia passado por uma profunda transformação interna. Está pronta? Perguntou ele. Isabela assentiu pegando sua bolsa. Quase não o reconheci, comentou enquanto fechava a porta atrás de si. Não podia exatamente limpar um salão de festas vestindo Armani, respondeu ele com um sorriso irônico. Além disso, prefiro manter um perfil discreto hoje considerando... Ele fez um gesto vago, referindo-se à atenção da mídia. No carro, o silêncio entre eles tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais carregado de desconfiança, mas de uma compreensão mútua que transcendia palavras. Regina Layton ligou esta manhã, comentou Alexander enquanto dirigia. Disse que nunca me viu tão humano quanto ontem à noite. Acho que foi um elogio. Isabela sorriu levemente. E como se sente? Sendo humano? Alexander considerou a pergunta por um momento, seus olhos fixos na estrada. Vulnerável, respondeu finalmente. Exposto, mas também mais leve de alguma forma. Quando chegaram à mansão Montrose, encontraram um pequeno grupo de repórteres acampados no portão principal. Alexander habilmente desviou para uma entrada secundária, evitando o assédio. Preparei tudo como prometi, explicou ele enquanto a guiava pelos corredores de serviço. Um caminho que Isabela conhecia bem por seus anos como funcionária da limpeza. E ninguém tocou no salão desde ontem à noite.
Quando entraram no amplo salão, Isabela parou tomada pela visão. A luz da manhã entrava pelas imensas janelas, iluminando os restos da festa interrompida. Taças vazias, guardanapos descartados, vestígios de uma celebração de riqueza e poder que havia sido transformada em algo completamente diferente. No centro, o magnífico piano Steinway permanecia exatamente como ela o havia deixado, a tampa ainda aberta, as teclas expostas como se aguardassem seu retorno. "Por onde pretende começar?" perguntou ela, cruzando os braços e observando Alexander com uma curiosidade genuína. Ele olhou ao redor, claramente fora de seu elemento, mas determinado. "Honestamente, não tenho a menor ideia de como se limpa um lugar deste tamanho." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Isabela pela primeira vez desde toda aquela reviravolta. "Bem, então esta é sua primeira lição. Sempre começamos recolhendo o lixo maior." Alexander assentiu seriamente e pegou um grande saco preto que havia trazido. Isabela observou enquanto ele começava a coletar guardanapos, copos descartáveis e outros detritos, seus movimentos inicialmente desajeitados, mas gradualmente ganhando eficiência. "Sabe", comentou ela após alguns minutos, "em todos os meus anos limpando casas de pessoas ricas, nunca imaginei que veria algo assim." "Um milionário arrogante aprendendo humildade?" sugeriu ele, erguendo uma sobrancelha. "Isso também", concordou ela, "mas estava pensando em como as circunstâncias podem mudar tão rapidamente. Ontem, a esta hora, eu era apenas mais uma faxineira invisível. Agora," ela fez um gesto vago. "Agora você é Isabela Vasconcelos novamente", completou Alexander. "A herdeira de uma fortuna e uma pianista cujo talento o mundo está redescobrindo." Isabela caminhou até o piano e passou os dedos levemente sobre as teclas sem pressioná-las. "Ainda não sei se quero ser Isabela novamente", admitiu suavemente. "Maria Santos teve uma vida simples, mas honesta. Criou 2 irmãos, trabalhou duramente, nunca deveu nada a ninguém." Alexander parou seu trabalho e endireitou as costas, observando-a atentamente. "E o que Isabela Vasconcelos quer fazer com sua vida?" Ela tocou uma única nota, o som cristalino reverberando pelo salão vazio. Talvez ela queira usar esse dinheiro para fazer algo significativo, algo que honre a memória de Helena. "Como o quê?" Isabela fechou os olhos por um momento, como se visualizasse um futuro ainda em formação. "Uma fundação", respondeu finalmente. "Um lugar que ofereça educação musical para crianças que, de outra forma, nunca teriam essa oportunidade. Um lugar onde o talento não seja desperdiçado por falta de recursos." Quando reabriu os olhos, encontrou Alexander observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Helena teria adorado isso", disse ele suavemente. "Você acha?" perguntou ela, uma vulnerabilidade rara em sua voz. "Tenho certeza", respondeu ele com firmeza. "Na verdade." Ele hesitou, então continuou. "Há um anexo em seu testamento, uma carta selada que ela deixou, com instruções para que fosse aberta apenas quando você fosse encontrada. Nunca soube o que continha." Os olhos de Isabela se arregalaram ligeiramente. "E onde está essa carta agora?" "No cofre, em meu escritório", respondeu Alexander. "Podemos buscá-la quando terminarmos aqui. Ou melhor, quando eu terminar." Corrigiu-se rapidamente. "Você não precisa ajudar." Isabela sorriu, um sorriso que transformou seu rosto cansado em algo radiante. "Oh não, Sr. Montrose, não vou ajudar. Vou supervisionar, que é muito diferente." Ela caminhou até uma cadeira próxima e sentou-se com elegância teatral. "Está vendo aquele canto ali?" Apontou para uma área distante do salão. "Acho que precisa de atenção especial." Alexander seguiu seu olhar e riu. Um som surpreendentemente genuíno vindo de um homem conhecido por sua frieza. "Sim, senhora", respondeu ele, fazendo uma reverência exagerada antes de retomar seu trabalho. Durante as horas seguintes, uma transformação ocorreu naquele salão. Não apenas a gradual limpeza do espaço físico, mas algo mais profundo e significativo entre as 2 pessoas que o ocupavam. Conversaram sobre Helena, sobre música, sobre os anos perdidos e os possíveis caminhos futuros. Quando Alexander finalmente terminou de limpar o último canto do salão, seu rosto estava vermelho do esforço.
e suas mãos, normalmente imaculadas, apresentavam algumas bolhas nascentes. Mas havia também algo diferente em sua postura, em seu olhar, uma humildade recém-descoberta que transformava completamente sua presença. Bem, disse ele, observando o resultado de seu trabalho, acho que isso encerra nossa aposta. Isabela levantou-se e caminhou pelo salão inspecionando os resultados com um olhar crítico. Não está mal para um iniciante, concedeu ela com um sorriso. Talvez haja esperança para você afinal, Alexander Montrose. Ele inclinou a cabeça em reconhecimento ao elogio. Velado. E para você, Isabela Vasconcelos, há esperança para seu retorno ao mundo? Ela caminhou até o piano, sentou-se no banco e tocou alguns acordes suaves. Não mais Rachmaninoff, mas uma melodia simples e original, algo que parecia nascer espontaneamente de seus dedos. Talvez, respondeu ela, os olhos fixos nas teclas, mas em meus próprios termos desta vez. Não mais como a jovem prodígio que fui, nem como a faxineira invisível que me tornei, mas como alguém novo, alguém que carrega ambas essas mulheres dentro de si. A melodia que emergia de seus dedos ganhou complexidade, transformando-se em algo profundamente emotivo que preencheu o salão vazio. Era como se ela estivesse compondo sua própria história naquele momento, nota por nota. Alexander escutava em silêncio, seu rosto refletindo uma mistura complexa de emoções, e quando a última nota desvaneceu, ele disse apenas uma palavra, carregada de significado: renascimento. O escritório de Alexander parecia diferente sob a luz do meio-dia, menos intimidador, mais acolhedor. Ou talvez fosse Isabela quem havia mudado, sua percepção do mundo ao seu redor transformada pelos eventos das últimas 24 horas. Alexander digitou uma combinação no cofre embutido na parede atrás de sua mesa. A porta pesada abriu-se silenciosamente, revelando documentos organizados, algumas joias e uma pequena caixa de madeira entalhada. Aqui está, disse ele, retirando cuidadosamente a caixa. Helena mandou fazer especialmente para guardar seus pertences mais valiosos. Isabela reconheceu o trabalho imediatamente, um padrão de rosas entrelaçadas que sua irmã sempre havia adorado. Seus dedos traçaram o entalhe delicado, sentindo a conexão tangível com o passado. Alexander abriu a caixa e retirou um envelope lacrado com cera vermelha. O selo exibia as iniciais EVM, Helena Vasconcelos Montrose. Entregou-o a Isabela com uma reverência quase solene. Nunca soube o que ela escreveu, comentou ele suavemente. Apenas respeitei seu desejo de que fosse entregue a você pessoalmente. Isabela pegou o envelope, sentindo seu peso, não apenas físico, mas emocional. A última mensagem de sua irmã, preservada no tempo, aguardando pacientemente este momento. Você se importa se eu... Ela deixou a pergunta incompleta, seus olhos encontrando os de Alexander. Por favor, respondeu ele, indicando uma poltrona confortável junto à janela. Leve o tempo que precisar. Estarei na antessala se precisar de mim. Quando a porta fechou suavemente atrás dele, Isabela ficou sozinha com o envelope. Sozinha com Helena, de certa forma. Respirou fundo e quebrou o selo com cuidado, preservando-o tanto quanto possível. Dentro, várias páginas de papel fino preenchidas com a caligrafia elegante de sua irmã. Minha querida Bela, começou a ler, a voz de Helena quase audível em sua mente. Se você está lendo estas palavras, significa que Alexander cumpriu sua promessa de encontrá-la e que você finalmente sabe a verdade sobre sua herança. Há tanto que gostaria de lhe dizer, tantas conversas que nunca tivemos, tantos momentos perdidos. Isabela sentiu lágrimas se formando, mas continuou lendo. Não sei por que você desapareceu, mas em meu coração sempre acreditei que teve razões poderosas para fazê-lo. Nunca, nem por um momento, acreditei que você simplesmente tenha nos abandonado. A Bela que conheci e que amei jamais faria isso sem uma causa maior. As palavras de compreensão e perdão incondicional eram como bálsamo para uma ferida que Isabela carregava há décadas. A culpa de ter cortado todos os laços com seu passado, com sua própria irmã. A herança que deixo para você não é apenas dinheiro, Bela. É a chance de retomar os sonhos que,
Tenho certeza, você precisou abandonar. Mas mais importante, quero compartilhar um sonho que desenvolvi nos últimos anos de minha vida. Isabela endireitou-se na poltrona, subitamente alerta. Alexander provavelmente lhe contou sobre as gravações que fiz. Mas o que ele não sabe é que comecei a trabalhar em um projeto, uma fundação que ofereceria educação musical gratuita para jovens talentosos sem recursos. Chamei-a de Projeto Harmonia. Isabela ofegou, a sincronicidade quase sobrenatural. Sem saber, havia imaginado exatamente o mesmo propósito para a herança que receberia. Os documentos preliminares estão com meu advogado pessoal, Paulo Mendes. Comprei até mesmo uma propriedade que seria perfeita. Uma antiga escola de música no centro da cidade que estava para ser demolida. Alexander não sabe disso. Era para ser uma surpresa para quando você fosse encontrada. As mãos de Isabela tremiam enquanto virava a página. Se este projeto ainda falar ao seu coração, Bela, peço que dê vida a ele. Use seu talento e sua sensibilidade para criar o que eu não pude concluir. E talvez, de alguma forma, possamos continuar tocando juntas através das vidas que você transformará. As últimas palavras da carta eram uma confissão íntima, palavras de uma irmã para outra, expressando um amor que transcendia o tempo e a separação. Quando terminou de ler, Isabela permaneceu imóvel, as páginas repousando em seu colo, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Era como se Helena tivesse, de alguma forma misteriosa, previsto não apenas seu retorno, mas seus desejos mais profundos, como se, mesmo separadas por décadas e pela própria morte, suas almas permanecessem conectadas por laços invisíveis. Após alguns minutos, Isabela levantou-se e caminhou até a janela, observando os jardins meticulosamente cuidados da propriedade Montrose. Lá embaixo, trabalhadores moviam-se discretamente, mantendo a perfeição do cenário. Pessoas como ela havia sido até ontem, invisíveis para os olhos da elite que serviam. Uma batida suave na porta anunciou o retorno de Alexander. Ele entrou hesitante, seus olhos buscando os dela, avaliando seu estado emocional. "Está tudo bem?" perguntou gentilmente. Isabela virou-se para encará-lo, a carta ainda em suas mãos. "Você conhece o Projeto Harmonia?" perguntou diretamente. Uma ruga de confusão formou-se na testa de Alexander. "Não", respondeu ele lentamente. "Deveria conhecer?" Isabela sorriu levemente, um sorriso que misturava tristeza e determinação. Era um sonho de Helena, um que aparentemente compartilhamos sem saber. Ela entregou a carta para Alexander, observando atentamente enquanto ele lia. Suas expressões mudavam sutilmente. Surpresa, compreensão e, finalmente, algo parecido com admiração. "Ela nunca me contou sobre isso", disse ele quando terminou, devolvendo as páginas com cuidado. Sobre a escola de música, a fundação, era tão típico dela, planejando surpresas até o fim. "Você sabe quem é Paulo Mendes?" perguntou Isabela. Alexander assentiu. "O advogado pessoal de Helena. Continua trabalhando para mim ocasionalmente. Posso contatá-lo imediatamente se você quiser." "Por favor", respondeu Isabela, uma nova energia animando sua voz. "E gostaria de ver essa propriedade o quanto antes. Se ainda existe, se ainda pode ser recuperada." Alexander observou-a com uma expressão enigmática. "Você realmente pretende seguir adiante com isso? Transformar o sonho dela em realidade?" "Não apenas o sonho dela", corrigiu Isabela suavemente. "Nosso sonho." Antes mesmo de ler esta carta, já havia decidido criar uma fundação exatamente como esta. Ela caminhou até a mesa de Alexander e pegou uma caneta e um papel em branco. Começou a anotar rapidamente, suas ideias fluindo. "Precisaremos de professores, instrumentos, um programa estruturado." Falou mais para si mesma que para Alexander. "Bolsas de estudo para os mais talentosos, parcerias com orquestras para apresentações." Alexander observava, fascinado pela transformação. A mulher tímida que limpava seus pisos havia desaparecido completamente, substituída por uma força da natureza que irradiava propósito e determinação. "E o nome?" perguntou ele suavemente. "Manterá Projeto Harmonia?" Isabela parou de escrever e refletiu por
Um momento. Não, respondeu finalmente. Chamarei de Fundação Helena Vasconcelos, para que seu nome e seu legado continuem vivos através da música que ela tanto amava. Alexander assentiu, visivelmente emocionado. Ela ficaria profundamente honrada. O telefone na mesa tocou, interrompendo o momento. Alexander atendeu brevemente e depois se virou para Isabela. Paulo Mendes está a caminho, informou. E tenho outra notícia que pode interessá-la. Qual? A escola de música que Helena comprou ainda existe. Foi preservada exatamente como estava, seguindo suas instruções. Ninguém entendeu por que eu mantinha uma propriedade abandonada no centro da cidade por todos esses anos, mas Helena havia sido bastante enfática sobre isso. Isabela sentiu uma onda de emoção percorrendo seu corpo. Era como se o destino estivesse conspirando para tornar possível esta nova jornada, como se cada peça estivesse se encaixando perfeitamente. Gostaria de vê-la hoje, disse ela, a decisão já tomada. Começaremos imediatamente. Alexander observou-a com uma mistura de admiração e melancolia. Você sabe que isso mudará sua vida completamente, não é? Não haverá volta para o anonimato de Maria Santos. Isabela guardou a carta de Helena cuidadosamente no envelope. Quando respondeu, sua voz tinha uma certeza inabalável. Algumas transformações, Alexander, uma vez iniciadas, não podem e nem devem ser revertidas. Esta é uma delas. Lá fora, o sol de meio-dia banhava a cidade em uma luz dourada, como um novo dia nascendo no meio do antigo, exatamente como a vida de Isabela Vasconcelos renascia das cinzas de Maria Santos. O antigo prédio da Escola Estadual de Música parecia um fantasma de tempos mais elegantes. Sua fachada art déco, embora desgastada pelo tempo, ainda preservava a dignidade arquitetônica de outra era. Janelas altas, agora cobertas por tábuas, filtravam raios ocasionais de luz que criavam padrões hipnóticos na poeira suspensa. Isabela entrou no saguão principal, seus passos ecoando no piso de mármore rachado. Alexander e Paulo Mendes, o advogado de meia-idade com olhar perspicaz, seguiam logo atrás. Helena comprou a propriedade uma semana depois de receber seu diagnóstico final, explicou Paulo, consultando uma pasta de documentos. Pagou em dinheiro, ignorando meus conselhos sobre negociar o preço. Disse que não tinha tempo para barganhar. Isabela percorreu o espaço com olhos que enxergavam além da deterioração atual. Viam o potencial, o futuro possível, escondido sob camadas de abandono. Ela tinha razão, murmurou Isabela, sua voz suave, mas clara, no silêncio reverente do lugar. Este lugar é perfeito. O saguão abria-se para um auditório central, um anfiteatro de tamanho médio com aproximadamente 200 assentos, todos cobertos por lençóis empoeirados. No palco, coberto por uma lona protetora, repousava um objeto que fez o coração de Isabela acelerar. Ela caminhou como em transe até o palco e subiu os degraus laterais. Com mãos trêmulas, puxou a lona, revelando um piano de cauda Bösendorfer, uma raridade mesmo entre instrumentos de alto nível. Helena o comprou especialmente para este lugar, comentou Alexander, observando a reação de Isabela. Disse que era o único instrumento digno de iniciar a coleção da fundação. Isabela acariciou as teclas cobertas de poeira. Apesar dos anos de abandono, o instrumento havia sido bem preservado sob sua proteção. Precisará de uma restauração completa, observou ela profissionalmente. Mas a estrutura parece intacta. Paulo Mendes pigarreou discretamente, chamando a atenção para si. Se me permitem, há alguns detalhes práticos que precisamos discutir. A senhora Montrose deixou plantas detalhadas para a renovação do espaço, bem como uma lista de contatos. Professores, restauradores, luthiers. Tudo está aqui. Ele entregou a Isabela uma pasta volumosa. Ela pensou em tudo, até o último detalhe. Isabela folheou os documentos, maravilhada com a minuciosidade do planejamento de sua irmã. Plantas arquitetônicas, orçamentos preliminares, até mesmo um currículo básico para diferentes instrumentos. Ela realmente acreditava que isso aconteceria um dia, comentou Isabela, sua voz embargada pela emoção. Helena nunca duvidou que você seria encontrada, confirmou Alexander suavemente. Mesmo nos piores momentos de sua doença, manteve essa certeza. Isabela fechou a pasta e olhou ao redor,
absorvendo o espaço, visualizando-o transformado. Corredores cheios de música, salas de aula, vibrantes de energia criativa. Jovens descobrindo talentos que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. Quanto tempo levaria para renovar tudo isso? Perguntou ela, entrando em modo prático. Paulo consultou suas anotações. Com as licenças necessárias, aprovações da prefeitura e o trabalho de restauração propriamente dito, estimaria 1 ano, talvez mais. 6 meses, declarou Isabela com firmeza surpreendente. Precisaremos de equipes trabalhando em turnos, aceleração de licenças. Alexander ergueu uma sobrancelha, impressionado com a súbita assertividade da antes tímida faxineira. Posso ajudar com isso, ofereceu. Tenho alguns contatos na prefeitura que podem agilizar os processos. Isabela assentiu, aceitando a oferta sem hesitação. Precisaremos de um arquiteto especializado em acústica. O auditório precisa ser perfeito. Conheço o melhor do país, respondeu Alexander. Trabalhou na reforma da Sala São Paulo. Paulo Mendes observava a interação com interesse crescente. Devo preparar a transferência formal dos bens, então? A propriedade, o piano, os fundos separados para o projeto? Sim, respondeu Isabela. E também precisaremos estabelecer a fundação oficialmente. Quero tudo absolutamente transparente desde o início. Ela caminhou pelo palco, seus passos deixando marcas na poeira acumulada. Cada passo parecia mais firme que o anterior, como se estivesse literalmente caminhando para dentro de sua nova identidade. Enquanto isso, continuou ela, precisarei aparecer publicamente, dar um rosto e uma explicação para tudo o que aconteceu. Alexander franziu o senho. Tem certeza? A mídia pode ser impiedosa. Seu vídeo já viralizou. As especulações estão correndo soltas. Exatamente por isso, respondeu Isabela, com uma convicção que surpreendeu até a ela mesma. Prefiro contar minha história nos meus termos, antes que outros criem versões distorcidas. Além disso, ela fez uma pausa, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. A publicidade ajudará a fundação. As pessoas adoram uma história de redenção. Paulo assentiu, claramente impressionado. Posso providenciar uma assessoria de imprensa competente, alguém discreto, que saiba lidar com histórias delicadas. Isabela caminhou até a borda do palco e olhou para o auditório vazio, como se pudesse ver as fileiras de assentos preenchidas, um público ansioso, aguardando o início de um concerto. Uma coisa a mais, disse ela, voltando-se para os 2 homens. Quero que os primeiros alunos sejam selecionados dos bairros mais carentes da cidade. Crianças que nunca teriam acesso a instrumentos ou aulas de outra forma. Alexander a observava com uma expressão que misturava admiração e algo mais complexo. Talvez remorso pelo homem que havia sido, pelo desprezo que havia demonstrado por pessoas como ela. Como você vai identificá-las? Perguntou ele pragmaticamente. O talento não deixa cartão de visita. Isabela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto de uma forma que Alexander nunca havia testemunhado antes. Era Helena, viva novamente através da irmã que tanto se parecia com ela. Vamos procurá-las, respondeu simplesmente. Escolas públicas, centros comunitários, igrejas. O talento está em todos os lugares, Alexander. O que falta são olhos dispostos a enxergá-lo e mãos dispostas a nutri-lo. Um raio de sol penetrou por uma fresta nas janelas bloqueadas, criando um feixe dourado que atravessou o auditório e pousou exatamente no piano coberto de poeira. O momento tinha algo de mágico, quase sobrenatural, como um sinal de aprovação vindo de além do tempo. Bem, disse Paulo consultando seu relógio, tenho os contatos dos arquitetos e empreiteiros na pasta. Podemos marcar reuniões para amanhã mesmo. Perfeito, respondeu Isabela, descendo os degraus do palco com uma graça natural que contrastava com o ambiente abandonado. Quero que tudo comece o mais rápido possível. Enquanto caminhavam em direção à saída, Alexander permaneceu um pouco para trás observando Isabela interagir com Paulo. A metamorfose era extraordinária. Onde antes havia uma mulher resignada à sua invisibilidade, agora se erguia uma líder natural, determinada e visionária. Uma pergunta, se me permite, disse Paulo discretamente. A imprensa inevitavelmente perguntará sobre seu desaparecimento,
sobre os anos vividos como Maria Santos. Como pretende responder? Isabela parou na entrada do prédio, a luz natural banhando seu rosto. Por um momento, pareceu refletir profundamente sobre a questão. Com a verdade, respondeu finalmente, que às vezes precisamos enterrar uma parte de nós mesmos para sobreviver, mas que nenhum talento verdadeiro pode permanecer sepultado para sempre, que a música, como a verdade, sempre encontra um caminho para emergir. Do lado de fora, a cidade pulsava em seu ritmo habitual, inconsciente da transformação ocorrendo dentro daquelas paredes antigas. Mas em breve, muito em breve, o silêncio daria lugar à música, e o nome Isabela Vasconcelos ecoaria novamente, não apenas como um eco do passado, mas como um chamado para o futuro. 3 meses haviam se passado desde a noite que transformara a vida de Maria Santos em Isabela Vasconcelos. O vídeo de sua performance no Salão Montrose havia ultrapassado 50 milhões de visualizações, e sua história de superação tornara-se inspiração mundial. A entrevista exclusiva que concedera a um respeitado programa de televisão quebrara recordes de audiência, e convites para apresentações e palestras chegavam diariamente. Mas Isabela mantinha-se focada em sua missão. A antiga escola de música estava em plena reforma, com equipes trabalhando dia e noite. As paredes que antes descascavam, agora exibiam cores vibrantes, e o auditório central havia sido completamente restaurado, sua acústica aprimorada por especialistas renomados. Naquela manhã específica, Isabela supervisionava a chegada dos primeiros instrumentos, violinos, violoncelos, flautas, clarinetes, todos cuidadosamente selecionados para os futuros alunos da Fundação Helena Vasconcelos, que abriria suas portas oficialmente em apenas 1 mês. O piano Bösendorfer chega amanhã, informou Marcos, o jovem assistente que Isabela havia contratado, um talentoso pianista que abandonara sua carreira musical para trabalhar com marketing e agora encontrara um meio-termo ideal. O restaurador garantiu que ficou perfeito, como novo. Isabela assentiu, satisfeita. Cada detalhe da fundação recebia sua atenção, meticulosa, desde o currículo pedagógico até a iluminação das salas de aula. E as inscrições para o processo seletivo? Perguntou ela, enquanto caminhavam pelo corredor principal, agora impecavelmente restaurado com seu piso de madeira original. Ultrapassamos 1000 candidatos, respondeu Marcos consultando seu tablet. De todas as regiões da cidade, principalmente das periferias, como você solicitou. O comitê de seleção está trabalhando na triagem inicial. Isabela parou diante de uma grande fotografia emoldurada. Helena ao piano em seu último concerto público. Seus olhos já revelavam a fadiga da doença, mas suas mãos sobre o teclado demonstravam a mesma paixão inabalável de sempre. Ela estaria tão orgulhosa, disse uma voz familiar atrás dela. Isabela virou-se para encontrar Alexander Montrose. Nos últimos meses, ele havia se tornado presença constante no projeto, oferecendo não apenas apoio financeiro adicional, mas também seu tempo e experiência empresarial. A transformação do arrogante magnata em um homem mais humano e consciente era quase tão notável quanto a própria metamorfose de Isabela. Acho que sim, respondeu ela com um sorriso suave. Embora provavelmente discordasse de algumas de minhas escolhas de decoração. Alexander riu, um som que se tornara mais frequente ultimamente. Como a decisão de usar suas antigas fotografias de concerto pelo corredor. Ela sempre foi modesta demais para isso. Exatamente, concordou Isabela. Mas os alunos precisam saber em cuja memória estão estudando. Helena merece esse reconhecimento. Eles continuaram caminhando, observando os trabalhadores que instalavam os últimos detalhes nas salas de aula. Cada espaço havia sido projetado para maximizar tanto o aprendizado quanto o conforto dos estudantes. Recebi uma ligação interessante ontem, comentou Alexander, seu tom casual não conseguindo esconder completamente uma excitação subjacente. Da Filarmônica de Berlim. Isabela parou abruptamente, voltando-se para encará-lo. A Filarmônica de Berlim? O que eles queriam? Você, respondeu ele simplesmente. Para uma apresentação especial. Rachmaninoff, naturalmente. Isabela balançou a cabeça incrédula. Isso é loucura.
Não me apresento profissionalmente há quase 30 anos. Existem pianistas muito mais qualificados que dedicaram suas vidas inteiras a... Nenhum com sua história, interrompeu Alexander gentilmente. Nenhum que toque exatamente como você. Eles viram o vídeo, Isabela. O mundo inteiro. Viu? Ela recomeçou a andar, sua mente processando a magnitude do convite. Não tenho tempo para isso agora. A fundação abre em 1 mês. Há 1000 detalhes para resolver. Os primeiros alunos para selecionar. A apresentação seria em 6 meses, esclareceu Alexander. Tempo suficiente para você se preparar adequadamente. Isabela entrou na sala que seria seu escritório. Um espaço elegante, mas não ostensivo, com vista para o jardim interno que estava sendo revitalizado. No centro, um piano de estudo Yamaha aguardava, reluzente sob a luz natural. Por que você está me contando isso? Perguntou ela, virando-se para encarar Alexander. Sabe que minha prioridade é a fundação, não uma carreira como concertista. Alexander aproximou-se, seus olhos revelando uma intensidade incomum. Porque Helena sempre acreditou que você deveria tocar para o mundo, não apenas para você mesma. E por quê? Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque talvez seja possível fazer ambas as coisas. Antes que Isabela pudesse responder, Marcos retornou apressadamente. Desculpe interromper, disse ele visivelmente animado, mas há alguém que você precisa conhecer imediatamente. Curioso, Alexander e Isabela seguiram o jovem assistente até uma sala de ensaio no final do corredor. Lá, sentada num pequeno banco diante de um teclado eletrônico temporário, encontrava-se uma menina de aproximadamente 10 anos. Sua aparência denunciava origens humildes. Roupas simples, cabelo preso em tranças, desiguais tênis gastos pelo uso. Ao lado dela, uma mulher que Isabela reconheceu imediatamente como Dona Cida, a faxineira que muitas vezes havia trabalhado ao seu lado na mansão Montrose, observava com um misto de orgulho e nervosismo. Esta é Luísa, apresentou Marcos, filha de Dona Cida. Ela veio com a mãe hoje, que está nos ajudando com a limpeza final. E enquanto esperava, ele fez um gesto, incentivando a menina. Timidamente, Luísa posicionou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. Não uma peça infantil ou um exercício simples, mas o início do mesmo concerto número 2 de Rachmaninoff, que havia mudado a vida de Isabela. Sua técnica era obviamente autodidata e imperfeita, mas havia algo extraordinário na intuição musical, na compreensão inata da estrutura emocional da peça. Isabela sentiu seu coração acelerar, reconhecendo imediatamente o que testemunhava. Um talento raro e precioso, florescendo contra todas as probabilidades. Onde você aprendeu isso? Perguntou. Isabela, quando a menina terminou o trecho, seus dedos ainda pairando sobre as teclas. Luísa olhou para o chão, repentinamente consciente da atenção que recebia. No YouTube, respondeu quase em um sussurro, depois que viu o vídeo da senhora tocando na festa. Tentei imitar o que ouvi. Dona Cida adiantou-se, seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação. Perdoe a ousadia, Dona Isabela. Ela vem praticando dia e noite num teclado velho que conseguimos num bazar. Fica repetindo que um dia quer tocar como a senhora. Isabela aproximou-se lentamente da menina, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. De perto, podia ver a fagulha familiar, aquela mesma chama interior que havia sentido em si mesma quando criança, aquela conexão visceral com a música que transcendia treinamento formal ou circunstâncias sociais. Luísa, disse ela suavemente, você gostaria de me mostrar mais do que sabe tocar? A menina ergueu os olhos, uma mistura de timidez e esperança em seu olhar. Não sei. Muito mais, confessou. O teclado lá de casa só tem 5 oitavas e algumas teclas não funcionam direito. Alexander observava a cena com interesse crescente, reconhecendo o momento significativo que se desenrolava diante dele. Dona Cida torcia as mãos nervosamente. Peço desculpas, Dona Isabela, interveio a mulher. Não viemos para pedir favores. Não há nada para se desculpar, interrompeu Isabela gentilmente, seus olhos nunca deixando o rosto de Luísa. Na verdade, acredito que... Vocês acabaram de nos dar um presente inestimável. Ela se levantou e estendeu a mão para a menina. Venha comigo, Luísa. Quero mostrar algo especial.
Todos seguiram Isabela até uma sala adjacente, onde um piano vertical Yamaha havia sido instalado para aulas. Era um instrumento de qualidade profissional, incomparavelmente superior ao teclado eletrônico da sala anterior. Este piano está esperando por dedos talentosos, explicou Isabela, convidando Luísa a sentar-se no banco. Gostaria de... Quer experimentá-lo? Os olhos da menina se arregalaram diante do instrumento imponente. Com reverência quase religiosa, sentou-se e pousou os dedos sobre as teclas, testando seu peso e resposta. É tão... diferente, murmurou ela, maravilhada. Toque o que seu coração quiser, encorajou Isabela. Luísa respirou fundo e, para surpresa de todos, começou a tocar uma composição original. Algo simples, mas profundamente emotivo, com uma melancolia que parecia impossível para alguém tão jovem compreender, muito menos expressar. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Dona Cida enquanto observava sua filha, finalmente capaz de liberar o talento que havia mantido contido em um instrumento inadequado por tanto tempo. Alexander inclinou-se para Isabela, sua voz um sussurro respeitoso. Isso é exatamente o que Helena imaginou, não é? Encontrar talentos ocultos, dar-lhes uma chance que de outra forma nunca teriam. Isabela assentiu, incapaz de falar enquanto observava a jovem pianista, vendo nela um reflexo de seu próprio passado e talvez algo ainda mais especial, seu futuro, o legado que poderia construir. Quando Luísa terminou, um silêncio reverente preencheu a sala. Luísa, disse Isabela finalmente, você acaba de se tornar oficialmente a primeira aluna da Fundação Helena Vasconcelos. Os olhos da menina se iluminaram, mas então uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Mas, e o processo seletivo? A mamãe disse que haveria testes, que muitas crianças estão se inscrevendo. Algumas vezes, respondeu Isabela com um sorriso. O talento se anuncia de maneiras inesperadas. E quando isso acontece, precisamos estar prontos para reconhecê-lo. Dona Cida adiantou-se, preocupação evidente em sua expressão. Não teríamos como pagar pelas aulas mesmo com desconto. Já estamos. A fundação é completamente gratuita para alunos selecionados, esclareceu Isabela, incluindo instrumentos e materiais. A faxineira levou as mãos à boca, seus olhos marejados. Deus abençoe a... Senhora, murmurou. Enquanto Marcos levava Dona Cida e Luísa para preencher os formulários necessários, Isabela permaneceu na sala, seus dedos acariciando as teclas do piano pensativamente. É incrível, não é? Comentou Alexander aproximando-se. Como o destino funciona em círculos. Uma faxineira humilhada publicamente se torna uma benfeitora. A filha de outra faxineira se torna a primeira beneficiada. Não é coincidência, respondeu Isabela suavemente. É justiça poética. O universo, restaurando um equilíbrio que havia sido perturbado. Ela se virou para encará-lo, uma nova resolução em seu olhar. Ligue para a Filarmônica de Berlim, disse, sua decisão tomada. Diga que aceita o convite. A surpresa no rosto de Alexander era evidente. O que mudou sua opinião? Isabela olhou na direção por onde Luísa havia partido. Percebi que não posso pedir a esses jovens que sigam seus sonhos se não estiver disposta a retomar os meus. Como posso inspirá-los se me escondo atrás da administração da fundação, por mais nobre que seja? Alexander sorriu, satisfação evidente em seu rosto. Helena diria que você finalmente compreendeu a lição mais importante. Que seria... perguntou Isabela, erguendo uma sobrancelha. Que às vezes, para realmente dar, precisamos primeiro aceitar o que nos é oferecido, respondeu ele. O talento não nos pertence apenas, pertence ao mundo. Isabela refletiu sobre essas palavras enquanto caminhavam pelo corredor, observando os espaços que em breve estariam cheios de música e esperança. Há mais uma coisa, disse Alexander, parando à porta do que seria o auditório principal. Um último presente de Helena para você. Algo que guardei para o momento certo. Ele estendeu um pequeno envelope, diferente das cartas anteriores. Este continha apenas uma única folha de papel, com poucas linhas escritas na caligrafia elegante de Helena. Para minha querida Bela, leu Isabela, sua voz quase um sussurro. Quando você finalmente retornar ao palco, lembre-se,
Não toque para o público, nem para os críticos, nem mesmo para minha memória. Toque para aquela menina de 8 anos que descobriu o piano pela primeira vez e sentiu que havia encontrado sua voz verdadeira. Ela ainda vive dentro de você. Sempre sua, Helena. Isabela fechou os olhos, sentindo o impacto daquelas palavras atravessarem décadas de dor, resignação e, finalmente, redenção. Quando os reabriu, havia neles uma clareza e uma determinação que Alexander nunca havia testemunhado antes. Acho, disse ela lentamente, que tenho uma sinfonia inacabada para completar. Os 6 meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A Fundação Helena Vasconcelos abriu suas portas oficialmente com 100 alunos cuidadosamente selecionados. Crianças e jovens de áreas carentes, que, como Luísa, possuíam talentos extraordinários que teriam permanecido adormecidos sem esta oportunidade. Paralelamente, Isabela dividia seu tempo entre a administração da fundação e sua própria preparação para o concerto em Berlim. Após décadas longe dos holofotes, ela havia contratado um respeitado professor para ajudá-la a recuperar a técnica perdida e aprimorar sua interpretação. Seus dedos lembram, comentou o maestro Jorge Ramos após uma sessão particularmente intensa. É como se eles nunca tivessem esquecido o caminho pelas teclas. Isabela sorriu, flexionando os dedos que agora alternavam entre o trabalho administrativo na fundação e horas diárias ao piano. Talvez a música seja como uma língua materna, refletiu. Podemos não falar por anos, mas nunca realmente esquecemos. Enquanto isso, a história de Isabela Vasconcelos havia se tornado um fenômeno global. Artigos, documentários, até mesmo uma biografia não autorizada haviam surgido, todos tentando capturar a extraordinária jornada da pianista que desapareceu por décadas apenas para ressurgir como uma faxineira em um momento de humilhação pública que se transformou em triunfo. Mas Isabela mantinha-se focada em seu propósito, concedendo entrevistas apenas quando beneficiavam diretamente a fundação. A transformação da tímida Maria Santos na confiante e determinada Isabela Vasconcelos surpreendia até mesmo aqueles que a conheciam há anos. Na véspera de sua partida para Berlim, a fundação organizou um pequeno concerto particular. Uma oportunidade para que os alunos mostrassem seu progresso e para que Isabela ensaiasse em um ambiente acolhedor antes de enfrentar as luzes da Filarmônica. O auditório restaurado estava repleto. Professores, alunos, familiares e alguns convidados especiais, incluindo Roberto e Camila, os irmãos de Isabela, que haviam voado de Curitiba e Portugal, respectivamente, para estarem presentes neste momento significativo. Ainda não acredito, comentou Camila durante o coquetel que precedia o concerto. Todos aqueles anos, todas aquelas noites em que você chegava exausta do trabalho e nunca soubemos. Não havia nada para saber, respondeu Isabela. Gentilmente. Maria Santos era real. Ela me permitiu criar vocês, dar-lhes oportunidades que eu nunca tive. Não me arrependo de um único dia. Roberto, agora um homem maduro com filhos adolescentes, apertou a mão da irmã. Você sempre foi nossa heroína. Só não sabíamos o quão heróica realmente era. Isabela sorriu, emocionada pelo apoio incondicional que havia recebido de sua família ao revelar a verdade completa sobre seu passado. O medo de decepcioná-los havia sido infundado. Eles a amavam, ainda mais por tudo que havia sacrificado. O pequeno concerto começou com apresentações dos alunos mais avançados. Luísa, que havia progredido extraordinariamente nos últimos meses, executou uma peça de Chopin com uma sensibilidade que arrancou lágrimas de vários espectadores. Quando chegou a vez de Isabela, um silêncio reverente tomou conta do auditório. Ela caminhou até o Bösendorfer restaurado, seu vestido simples mas elegante, refletindo a nova mulher que havia emergido das cinzas de sua antiga vida. Esta noite, anunciou ela ao microfone, gostaria de apresentar algo diferente do que tocarei em Berlim na próxima semana. Uma composição original que escrevi ao longo destes meses, inspirada em minha jornada e nas pessoas que a tornaram possível. Seus olhos encontraram os de Alexander, sentado na primeira fila. Nos últimos meses, sua relação havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia previsto.
Não exatamente romance, mas uma profunda amizade nascida do respeito mútuo e da conexão compartilhada com Helena. Chamo esta peça de Renascimento, continuou Isabela, e a dedico à memória de minha irmã Helena, cujo amor transcendeu o tempo e o silêncio para me trazer de volta à música. Quando seus dedos tocaram as primeiras notas, o auditório desapareceu ao seu redor. A composição começava suavemente, quase hesitante, como os primeiros passos de uma dançarina que havia esquecido os movimentos, mas gradualmente redescobre sua graça. A melodia evoluía, incorporando elementos do concerto número 2 de Rachmaninoff, que havia mudado sua vida, mas transformando-os em algo inteiramente novo. Uma conversação musical entre passado e presente, entre perda e redenção. Na plateia, Alexander fechou os olhos, deixando-se transportar pela música. Nas notas ouvia não apenas Isabela, mas também Helena, as irmãs finalmente reunidas através da linguagem universal que haviam compartilhado desde a infância. Quando os últimos acordes desvaneceram, houve um momento de silêncio absoluto antes que a plateia explodisse em aplausos. Isabela levantou-se, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enquanto aceitava a ovação. Seus olhos encontraram os de Luísa, que a observava com admiração absoluta da primeira fila. Naquele olhar, Isabela viu o futuro. Não apenas o da menina, mas o seu próprio, um ciclo de generosidade e música que continuaria muito além de sua própria vida. Uma semana depois, Isabela estava nos bastidores da Filarmônica de Berlim, aguardando o momento de entrar no palco. O auditório estava completamente lotado, críticos amantes da música clássica e pessoas comuns atraídas pela extraordinária história da faxineira virtuose que havia conquistado o mundo com seu talento redescoberto. Alexander aproximou-se, elegante em seu terno escuro. Nervosa? Perguntou gentilmente. Isabela sorriu, surpreendendo-o com sua calma. Estranhamente não. Sinto como se todo o meu caminho tenha me conduzido a este momento. Mesmo os anos de silêncio, de trabalho invisível, tudo teve seu propósito. Ela segurava uma pequena fotografia de Helena, que colocaria sobre o piano durante sua apresentação. Ela estará comigo lá fora, disse suavemente. Assim como todos nós, respondeu Alexander, incluindo 100 jovens pianistas em São Paulo que estarão assistindo à transmissão ao vivo no auditório da Fundação. Isso sim fez Isabela sentir um frio na barriga. Eles estarão assistindo? Foi ideia de Luísa, explicou ele com um sorriso. Disse que todos precisavam ver o que era possível alcançar, não importa de onde se venha ou quanto tempo leve. O chamado para o palco veio, interrompendo a conversa. Isabela respirou fundo, apertou a mão de Alexander brevemente e caminhou para a luz dos holofotes. O imenso piano de concerto aguardava, reluzente sob a iluminação. Enquanto caminhava em sua direção, Isabela não via apenas o instrumento, mas toda sua vida desdobrando-se diante dela. A jovem prodígio que havia sido, a mulher invisível que se tornara e, finalmente, esta nova versão de si mesma que incorporava ambas as experiências, transformadas pelo tempo e pela sabedoria arduamente conquistada. Colocou a fotografia de Helena em seu lugar e sentou-se, ajustando o banco com a mesma naturalidade de quem retorna a um lar há muito tempo abandonado. A plateia silenciou em antecipação. Por um momento, Isabela fechou os olhos, deixando as palavras de Helena ecoarem em sua mente. Toque para aquela menina de 8 anos que descobriu o piano pela primeira vez. Quando seus dedos tocaram as teclas, iniciando as primeiras notas do concerto número 2 de Rachmaninoff, não estava mais em Berlim, mas em um espaço atemporal onde passado e presente convergiam, onde a música transcendia as barreiras do tempo e da experiência. Cada nota era tanto um lamento pelo tempo perdido, quanto uma celebração da jornada percorrida. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho árduo, criavam beleza com a mesma facilidade com que um dia haviam esfregado pisos e polido superfícies. Do outro lado do oceano, 100 jovens músicos assistiam hipnotizados à transmissão, testemunhando não apenas uma performance extraordinária, mas a prova viva de que talentos verdadeiros jamais podem ser completamente silenciados.
apenas adormecidos, aguardando o momento certo para despertar novamente. Quando a última nota do concerto desvaneceu no ar, houve um momento de silêncio absoluto antes que a plateia explodisse em aplausos. Isabela levantou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, enquanto aceitava a ovação. Mas em sua mente não estava apenas recebendo aplausos, estava passando o bastão para a próxima geração de músicos que ajudava a formar. Estava fechando um ciclo que havia começado décadas antes, quando uma menina apaixonada pela música tivera que escolher entre seu talento e suas responsabilidades. Agora, finalmente, não precisava mais escolher. Podia ser tanto Isabela Vasconcelos, a pianista aclamada, quanto a mentora dedicada que usava sua experiência para abrir portas para outros. O talento que um dia havia sido silenciado agora ressoava amplificado através de cada jovem músico que ajudava a descobrir sua própria voz. Ao retornar aos bastidores após vários minutos de aplausos, encontrou Alexander aguardando com um buquê de rosas brancas, as favoritas de Helena. Ela teria ficado orgulhosa, disse ele simplesmente, entregando as flores. Não apenas de mim, respondeu Isabela, aceitando o gesto com gratidão, mas também de você, por cumprir sua promessa de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado. Eles caminharam lado a lado para a recepção que aguardava. Dois indivíduos transformados por um encontro improvável. Um milionário arrogante que havia redescoberto sua humanidade e uma faxineira invisível que havia recuperado sua voz. E em algum lugar, talvez, Helena sorria, sabendo que sua música continuaria ecoando através das mãos talentosas que sua irmã agora nutria e incentivava em uma sinfonia interminável de possibilidades e esperança. A verdadeira riqueza Isabela havia descoberto não estava no dinheiro que havia herdado, nem mesmo no talento que possuía, mas na capacidade de transformar humilhação em dignidade, dor em esperança e silêncio em uma música que poderia inspirar gerações futuras. E essa, percebeu ela ao olhar para o futuro que se abria diante dela, era a mais bela composição de todas. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno. A ver, ven. Podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. No, Tómala, chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil a verme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Súbete. Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu.
Toma. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien. Puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... No sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola, hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la única que va a entrar gratis. Sí. Oh, va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Todavía ingredientes, no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una regalo- mujer libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por ti. Bueno, a ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. Vale. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios Mira, si No no sé, sabes, ¿tú ni has visto siquiera uno? sabe, ni siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ladran? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. Y los unicornios no ladran. No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues. Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la aventura. encargada de minería. La jefa otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adaptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, tío, vale. Para abajo. Defiéndeme.